A liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade são valores dos direitos humanos fundamentais para a democracia no Brasil. Hoje vamos conversar com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo, Felipe de Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, secretário? Muito obrigado pela entrevista. Tudo bem, eu que agradeço. O inverno chegou no outono e a população de rua sofre. Como garantir os direitos básicos a essa população? Uma pergunta importante, vem bem a calhar no momento que a gente está. A prefeitura tem uma política específica voltada à população em situação de rua, que é dividida entre os serviços, que são SMADs fundamentalmente, que é a Secretaria de Assistência Social, e pensar a política junto com a população em situação de rua, que é tocada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Nesses 3 anos e meio, a gente já construiu alguns avanços importantes. Foi montado, por exemplo, um comitê que é paritário, que tem membros do governo, de todas as secretarias envolvidas com a população e os moradores, representantes escolhidos pelos moradores, para discutir desde a questão do abrigamento até a inclusão de linhas específicas de habitação para essa população, que é a grande chave, o grande ganho. Também itens relacionados à abordagem dessas pessoas em ações de zeladoria e, claro, em momentos de frio extremo, como a gente está vivendo esse ano, que é bastante incomum nessa época do ano, como atuar com essa população. No geral, a gente tem bons resultados, está sendo construída uma política municipal de direitos humanos voltadas a pessoas em situação de rua, o que é bastante relevante, com a participação deles, enfim, tem um elemento de participação bastante intenso. Agora, em momentos como esse, a Secretaria de Assistência Social roda a cidade e abre abrigos emergenciais numa operação que chama Operação Baixas Temperaturas, que a partir de 13 graus são abertas uma série de vagas, são milhares de vagas para que essas pessoas possam se abrigar, aquelas que já não estão no abrigamento comum. É claro que a gente está falando de uma cidade enorme, complexa, mas o número de vagas é bastante grande, mas é um trabalho cotidiano. Toda noite a Secretaria de Assistência sai pela cidade, conversando com as pessoas em situação de rua para ver quem topa e quem não topa com o abrigo. Mesmo porque já morreram várias pessoas, né? Foram, enfim, 3 ou 5 casos, são os que a gente tem até agora. É uma fatalidade, enfim, é lamentável que isso ocorra. Agora, a gente tem quase 10 mil contatos dia, né? São 11 mil vagas. Claro que são números da assistência, mas eu posso trazer, são números de governo. Então, desde que a operação começou, foi em 16 de maio, pelo menos 250 mil atendimentos já foram feitos. É muita coisa. É claro que a gente tem situações diversas, né? População em situação de rua, as histórias são bastante diferentes. Na verdade, a gente tem uma história para cada pessoa. Mas existe um grupo muito forte que se recusa à acolhida ou ao abrigamento por uma série de fatores pessoais. Mesmo no frio? Mesmo no frio. Por uma série de circunstâncias. Então, enfim, porque eventualmente tem um animal, por determinadas regras, porque determinado abrigo não se coloca muito próximo do local que ele está, ou por decisão absolutamente pessoal. Não é uma situação simples. Não tinha uma promessa da prefeitura resolver esse problema dos animais? A população de rua que tinha animais, os animais poderiam ficar no abrigo? Novamente, essa política da assistência social, mas eu acho que tem alguns abrigos em que isso é possível, mas são poucos. Agora, a Operação Baixas Temperaturas faz um ataque muito claro para o momento noturno de extremo frio, né? Agora, nas abordagens, muitos se colocam negativamente. Eu não quero ir para abrigamento. O que a gente pede para a população e que é fundamental? Contatar a prefeitura. Tem um contato direto, que é o 156. Então, em especial nesse momento, ligue para a prefeitura se tiver detectado morador de rua, que a prefeitura tem o dever de ir até esse morador, fazer o contato, tentar convencê-lo a ir para o abrigamento, para que a gente não tenha eventos como o que a gente teve. A operação leva essa população de rua, ela acontece todos os dias. Então ela vai para os principais locais de São Paulo, onde os moradores ficam, e levam para os abrigos. Que abrigos são esses? A gente tem os abrigos normais, né? São abrigos já existentes espalhados pela cidade. Eu tenho vagas diurnas, tenho vagas noturnas, mas na operação Baixas Temperaturas eu tenho abrigos
emergenciais também estão espalhados pela cidade, né? Tem em várias localidades, tem no centro, tem em Pirituba, enfim, são muitas vagas, como eu te disse, são quase 11 mil vagas, embora esses números precisam ser detalhados e especificados na assistência social. Essa operação também revela a necessidade de se ter uma operação diária, mesmo hoje é emergencial por causa do frio, mas ela deveria acontecer todos os dias, né? Sim, na verdade a gente tem agentes públicos em diálogo com essa população todos os dias, de diferentes áreas. Por exemplo, agentes de saúde, né, que se dividem e estão em contato com essa população uma vez por semana, enfim, periodicamente. Também agentes de subprefeitura, ou seja, tem uma rede de atenção a essa população que funciona, mas que, claro, precisa ser aprimorada. No diálogo com essa população, quais os problemas que surgem mais? Por exemplo, você já citou que alguns se negam a ir. Sim. Porque tem animais. Outros problemas que você já diagnosticaram? Sim, a primeira questão mais comum é a questão da habitação, né, que é o tema central para a gente pensar junto com a população em situação de rua. Tem uma série de elementos muito próprios dessa população que também precisam ser pensados. Por exemplo, a produção de documentos. Se os documentos são perdidos ou furtados, enfim, não se coloca a culpa na pessoa que está em situação de rua. Às vezes ela deixa num determinado lugar e volta e o documento não está mais lá. Então há todo um cuidado para que a gente consiga, enfim, colocar esses documentos em dia. Porque o fundamental para eles é trabalho e habitação. Para eu conseguir o trabalho, tem que estar com a documentação em dia e tem que ter um monitoramento. É importante, não é só arrumar uma vaga para essa pessoa, é uma pessoa que está numa situação diferente da que a gente está acostumado e que, portanto, precisa ser monitorada. O que a gente tem feito? E está num momento de testes, mas tem funcionado bem. A gente tem aliado o trabalho de direitos humanos, da assistência social e da Secretaria do Trabalho, que vai com os CATs, que são os centros que oferecem as vagas, aos centros POP Rua, os centros POP, como a gente diz, para que a gente cruze a população com as vagas, mas consiga monitorar o que está sendo oferecido e aqueles que estão aderindo a essas vagas. A gente espera ter resultados melhores do que resultados num desenho anterior, que você só ofertava vaga à pessoa e não acompanhava isso. Precisa ter acompanhamento, isso é uma política séria. Outro aspecto é que eles sofrem o preconceito, né, da sociedade. Claro. A gente tem relatos muito fortes de, por exemplo, quando você pede um comprovante de residência, e muitos comprovam residência num centro de acolhida. É uma residência como qualquer outra, ele está abrigado lá, mas é muito comum eu sofrer uma resistência do empregador. Isso é cultural, a gente tem que construir isso com o empregado ou futuro empregado e também com o empregador, né? Deixar claro que isso é um processo e que são trabalhadores que às vezes têm mais vontade até de trabalhar do que a massa em geral. Então, é de fato uma política que é difícil, que envolve várias áreas, que é intersetorial. Assim, a gente insiste, é uma cidade que não pode deixar ninguém para trás. Isso que eu ia te perguntar, existem políticas públicas que contemplem isso para quebrar esse preconceito que existe na sociedade com o morador de rua? Conversa, diálogo, acho que a criação do Comitê Pop Rua é um avanço nisso, a própria população em situação de rua conversando com o poder público. Agora a gente precisa amarrar a outra ponta, que é a ponta do empregador. Então a Secretaria de Trabalho tem trabalhado forte nesse sentido, para grupos vulneráveis em geral, né? Não só a população em situação de rua, mas também para as travestis, mulheres transexuais e homens trans, e para uma série de outros grupos vulneráveis. A gente precisa quebrar essas barreiras para que todo mundo tenha as mesmas chances. Essa deve ser uma política de Estado, né? Não de governo, que sem dúvida demora muitos anos, né? Sem dúvida. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social.
Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eu queria explorar nesse bloco, secretário, esse preconceito que existe em relação aos direitos humanos. A sociedade tem uma compreensão equivocada. Como resolver isso? Pergunta fundamental. Primeira coisa é deixar claro que São Paulo é uma das poucas cidades no Brasil que tem uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E é muito diferente fazer política federal, uma política nacional, de uma política municipal. Como regra, no âmbito federal você vai discutir os símbolos, você vai forçar temas, e no âmbito municipal você vai cuidar de grupos vulneráveis. O problema está na rua, está na tua porta, e a gente precisa avançar com isso. Concordo contigo que tem uma leitura um pouco equivocada dos direitos humanos, mas que, de um lado, tem um pedaço grande de desconhecimento, né? E do outro lado, tem a necessidade do Estado colocar com adequação do que a gente está falando quando fala em direitos humanos. Basicamente, a gente está falando de duas grandes linhas, uma linha de promoção de direitos e uma linha de defesa de direitos. Quando eu falo em promoção de direitos, eu estou falando de grupos, especialmente de grupos vulneráveis, que precisam sair da situação que eles estão agora para ter uma redução de desigualdade. Então, se você fala em meritocracia hoje, você está tirando uma foto do momento atual. Só que as pessoas não começaram no mesmo ponto, né? Eu comecei em situações diferentes. Uma pessoa em situação de rua, um travesti, um migrante, a cidade de São Paulo tem muitos migrantes, entra em diferentes condições para disputar uma vaga de trabalho, para disputar uma vaga na universidade, para disputar uma habitação. Então, é fundamental para uma cidade que se crê cidadã, que acredita na cidadania, a gente promover os direitos desses grupos para que a gente tenha pelo menos igualdade de oportunidades e direitos fundamentais respeitados. Em alguns momentos, a gente não... É uma questão de sim ou não. Não dá para aceitar homofobia, não dá para aceitar racismo, não dá para aceitar cultura de estupro, as questões de gênero que a gente tem enxergado. Então, esse pedaço de promoção de direitos é fundamental e a gente precisa vender isso bem, deixar claro para a sociedade que a gente está falando da comunidade como um todo. Porque quando a gente iguala, melhora a vida de todo mundo. Nossa cidade rejeita os refugiados, Sim. Agride homossexuais. São Paulo é uma cidade preconceituosa? São Paulo tem se tornado uma cidade muito inclusiva. Se a gente observar o que aconteceu nos últimos 3 anos e meio, é uma cidade que reocupou o espaço público, que fez programas de inclusão de imigrantes, por exemplo. A gente tem o primeiro centro de referência e atendimento ao imigrante, deixando claro que é uma cidade que respeita a sua própria história. A cidade nasceu com a imigração e que hoje recebe muito bem essas pessoas e dá caminhos para essas pessoas. Dá o curso de português, bancariza, tenta encaminhar para trabalho. O mesmo com a comunidade LGBT, então faz um programa como Transcidadania que tenta resgatar a autoestima e a autonomia dessas pessoas que por muito tempo tiveram direitos violados e que só puderam ter uma opção na vida, que era a opção da rua, e que agora, num programa que junta renda, educação e qualificação profissional, você devolve a essa pessoa a oportunidade dela escolher o que ela quer ser. Então, acho que a cidade está se tornando mais inclusiva. Agora, é um processo, isso custa mudar a cultura. Tem um segmento importante da nossa cidade, que são os multiplicadores de opinião. Eles pregam a intolerância. Sim. Nos jornais, nas revistas, no discurso, nas redes sociais. É nosso papel fazer o contraponto, né? Acho que a gente faz isso em várias frentes, quando a gente discute, por exemplo, o direito à memória à verdade, deixando claro que a nossa história mostra os riscos que a gente corre quando a gente é intolerante, quando a gente incita o ódio, quando a gente incita a arbitrariedade. Então, fazer esse resgate da nossa história é muito importante
para que isso não mais aconteça e não se repita, por exemplo. Agora, é importante que a Secretaria de Direitos Humanos, mas junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Educação, mude a cultura da própria cidade. E acho que isso tem acontecido. É interessante porque essas pessoas têm acesso à informação e têm uma escolaridade alta. Como mudar isso? Como sensibilizar isso para a mudança e reconhecimento que são fundamentais os direitos humanos numa sociedade democrática? Eu acho que é dialogando, é dando protagonismo para aqueles que estão historicamente excluídos, é deixando claro que a cidade é de todos. Então, é discutindo gênero, discutindo racismo, discutindo homofobia, para deixar claro que é todo mundo cidadão e que tem direitos básicos absolutamente iguais. Quanto mais essas pessoas estiverem integradas, quanto mais essas pessoas estiverem no cotidiano da vida de todo mundo, menos eu vou ter episódios como que a gente teve agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque tem esse episódio dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na vida paulista, passa tempo, vai tempo, que tem um homossexual sendo agredido. Sim, você tem toda a razão. Isso é um cuidado que você tem que ter com esses eventos midiáticos muito fortes. Eles são muito chamativos, claro, mas a gente não pode naturalizar o cotidiano, né? A gente tem violações sistemáticas de direitos humanos todo dia. E a gente precisa ter isso com clareza, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Mas esses momentos são importantes para a gente deixar claro que ainda tem muito a avançar. É o que a gente tem feito e eu acho que a gente só vai avançar enquanto sociedade se o poder público se colocar mais e mais forçando esses temas para que a gente consiga viver bem. Eu recordo o símbolo da intolerância aqui no nosso país. Aconteceu em Brasília alguns anos atrás com aqueles jovens da classe média alta que queimaram um índio. Sim. De lá para cá, o que mudou no nosso país? Acho que no nosso país mudou muita coisa. A gente teve, pelo menos nos últimos 13 ou 14 anos, uma mudança social e uma inclusão econômico-social bastante forte, bastante forte. Se você vai à universidade, você vê que a universidade mudou, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, do ponto de vista de oportunidades. Tem um dado que o prefeito me trouxe outro dia, que 45% dos diplomas universitários da última contagem foram o primeiro diploma da família. Isso é uma mudança muito significativa, para não dizer uma revolução na estrutura social do país. Agora, a gente precisa avançar em costumes, né? A gente precisa aceitar que as pessoas devem ser aceitas do jeito que elas são, pela sua orientação sexual, pela sua orientação religiosa, pela sua opção política. Faz parte da cidadania conviver com o diferente, né? A gente precisa reforçar esses laços. O problema é que boa parte da população ainda não aceita, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a intolerância. Eu pedi a você que fizesse uma linha do tempo nessa trajetória. Você disse que houve evolução. Mas na Secretaria tem uma coordenadoria LGBT e tem um balcão de violação de direitos humanos, né? E isso significa que há muito assunto e há muito caso acontecendo na nossa cidade. Vou separar as conversas aqui. Primeiro, a coordenação LGBT. Poucas cidades têm no Brasil, pouquíssimas. Certamente São Paulo tem o maior orçamento do Brasil voltado para políticas LGBT e os nossos resultados são muito positivos. Então a gente tem, além de colocar o tema em pauta, o que é fundamental para reduzir intolerância, etc.,
A gente tem 2 centros de referência de cidadania LGBT, um no centro de São Paulo, um na Zona Sul, e 2 unidades móveis que rodam essas regiões, oferecendo atendimento psicossocial, orientação jurídica, teste gratuito de HIV. Aí tem grandes ganhos. O primeiro é, de fato, essa população em especial que se sente vulnerável, que está com dificuldades, tem um lugar de referência para poder ser ouvido. Sobretudo a população de baixa renda. Claro, e a claro. baixa renda que pertence, é membro, né? E tudo gratuito. Exatamente. Que é certamente a mais vulnerável. E a unidade móvel inverte a lógica que o Estado, em geral, tem. Em geral, a gente pede para o cidadão ir até o Estado para resolver o seu problema, para tirar a sua dúvida. Com a unidade móvel, a gente inverte isso. Eu vou até você. A cidade é gigante, tem as bordas, e a gente precisa chegar na população mais vulnerável, que mora mais longe, mais de baixa renda, LGBT. O programa Transcidadania hoje é referência mundial. A gente pega um grupo inicialmente com 100 travestis, depois 200, a pedido do prefeito o programa foi dobrado, onde, como a gente colocou, você tem um percurso formativo aí. Essas pessoas tiveram muita dificuldade de ir à escola. Eu tenho um problema na chamada, tenho um problema no uso do banheiro, eu tenho um problema na própria existência, ali na convivência. Então a gente faz qualificação educacional básica, depois uma qualificação profissional, depois um estágio, com uma bolsa, com uma renda, para que essa pessoa possa ganhar autonomia. Então os resultados de LGBT são muito importantes do ponto de vista da promoção. Agora, tem violações? Tem violações. Claro que eu tenho uma rede aí para cuidar dessas violações, que incluem órgãos de Estado, como a Defensoria Pública, o próprio Poder Judiciário, mas o nosso balcão de atendimento recebe muitas demandas aí das mais variadas violações, e a gente recebe a demanda, claro que já tem uma carta ali de serviços, então, dependendo da violação, eu oriento essa pessoa para buscar a defensoria, para buscar determinada secretaria. Quando você diz que houve violações, é no dia a dia, né? É no dia a dia. Um membro da LGBT que não é reconhecido, por exemplo, por servidores públicos. Tem casos graves em relação à polícia de São Paulo, a PM, que viola esses direitos. Como é que poderia se resolver esse problema? Formação de novos agentes, treinamento para explicar a importância dos direitos humanos para esses servidores policiais, né, que tratam diretamente com a população de baixa renda. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é um bom caminho e a gente fez um trabalho que às vezes é invisível, mas é bom que o senhor tenha trazido isso. A gente formou quase 7.000 servidores públicos em direitos humanos em geral, em especial guardas civis metropolitanos, GCMs. Temos também 4 centros de educação em direitos humanos espalhados pela cidade para tentar falar com a população e com outros servidores. Acho que isso é um aspecto importante. O outro aspecto é monitorar essas violações e ser duro com as violações de Estado, que a gente chama, que é a violação da polícia, que é a violação, eventualmente, do servidor público municipal, e ter clareza que isso não pode acontecer e, quando tiver crime, punir corretamente. E isso tem é um lugar importante. para registrar essa violação e que vire um caso que a pessoa possa se defender na justiça. Claro, tem toda a razão. Importante, você citou isso ano passado, mas eu queria resgatar. Quando a gente estava falando de Transcidadania, você disse das violações do serviço público. Uma das violações mais fortes é a questão do uso do próprio nome, né? E a gente tem a Prefeitura tem desde 2010, a gente vai alterar esse decreto agora em 2016, que é a defesa do nome social, que a pessoa possa escolher o próprio nome. Então, as situações são muito difíceis quando uma pessoa vai acessar um serviço público de saúde, educação, ou a polícia, e, enfim, é uma mulher trans, mas ainda tem o documento, ou ainda é chamada com o nome de batismo, né, com o nome original aí do registro civil. Então, a gente defende o uso do nome social, é importante que esse nome seja aceito, e está começando uma campanha bastante forte para a retificação dos documentos, que é um processo judicial, que é longo, mas precisa ser feito. Então, a gente tem conversado com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, para acelerar esses processos, para que a pessoa, de fato, consiga alterar os seus documentos, se for o desejo dela, e para a vida dela ter um pouco mais de proteção, para que ela não sofra violações cotidianas. Houve uma polêmica lá com o cartunista Laerte, que é transexual, que quis utilizar um banheiro feminino. Essa questão em São Paulo, vocês conseguiram solucionar? Olha, a Laerte, né? Agora, isso é um tema relevante no mundo. O governo Obama, por exemplo, há um mês atrás, entrou em conflito com o Estado, salvo engano, com a Carolina do Norte, a respeito do uso dos banheiros. A gente tem, honestamente, poucas demandas de violação, pouco histórico de violação do ponto de vista da prefeitura.
mas a gente tem muita clareza que esse é um assunto que precisa avançar. A gente está começando, em São Paulo, conversando com os sindicatos. A gente precisa avançar nesse tema, mas são temas que, de fato, precisam ser construídos. Nenhum tema desse que envolve cultura e costumes pode ser feito de cima para baixo. Tem que criar um caldo de cultura importante. Então, a gente vai conversar com os sindicatos, a gente conversa com os beneficiários da Transcidadania e vai avançando nesse processo. Nossa ideia é avançar no uso dos banheiros para não ter nenhum problema. O diagnóstico nosso é que nós somos uma cidade conservadora. Que mudança cultural você acredita que seria necessária, a mais do que vocês já estão fazendo, para a gente, a médio e longo prazo, ter uma mudança efetiva de respeito aos direitos humanos? Eu acho que boa parte dessa mudança já está acontecendo, em especial quando a gente permite a reocupação do espaço público. A cidade foi voltada para carros por muito tempo. As pessoas se encontraram um pouco. Quando a gente resgata o carnaval de rua na cidade, quando a gente faz as ruas abertas, como a Paulista aberta e outras ruas em cada uma das 32 subprefeituras, quando a gente fomenta programas com grupos vulneráveis para que essas pessoas estejam na rua, os contatos são mais recorrentes, as relações são mais recorrentes, isso diminui preconceitos, diminui o ódio e diminui a intolerância. Isso é um passo importante. O outro é educacional, é investir em educação de direitos humanos, é investir em educação de qualidade, investir em cultura, para que a gente passe a reconhecer o outro como indivíduo como a gente. É uma questão de alteridade, fundamentalmente. Quais as principais dificuldades que você está enfrentando no dia a dia da Secretaria? São Paulo é um gigante, né? São 12 milhões de habitantes, nós temos 14 coordenações que lidam com grupos muito diferentes. A maior dificuldade é conseguir coordenar isso de uma maneira adequada e que a gente não tenha sobreposições. Fazer política municipal de direitos humanos envolve uma atuação transversal, ou seja, eu tenho que atuar dentro do governo para que o governo entenda essas demandas, isso é muito importante, e também atividades finalísticas. Então, em determinado grupo, eu tenho que atuar. Acertar esse ponto ótimo, quando eu preciso ser transversal, quando eu preciso ser finalístico, não é simples. É um grande desafio. Agora, a gente que aceita ser agente público tem que estar disposto a desafios e acho que tem funcionado bem. Embora esteja 2 meses na secretaria, tenho muito orgulho do que foi feito até agora. Para fechar nossa entrevista, quando você espera que São Paulo seja uma cidade realmente democrática que respeite os direitos humanos? Eu espero que isso seja o mais rápido possível. É para isso que a gente luta e é para isso que a gente trabalha. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.